Neste período do ano com muitas festividades, as pessoas costumam exceder no consumo do álcool e o Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, está orientando a população sobre os riscos da alta ingestão de bebidas alcoólicas durante o período de festas. E para falar do assunto, conosco no estúdio, Carlos Bahia, hepatologista e coordenador de transplante de fígado do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo. Tudo bem? Boa tarde para você. Olá, boa tarde. É normal as pessoas exagerarem, né, nessa época do ano. Existe um consumo aceitável ou não? O que, inclusive, a OMS divulgou é um consumo aceitável de uma dose por dia. Isso tem duas implicações. Tem a questão aguda, né, assim, de quanto a pessoa bebe agudamente, o efeito que pode ter isso sobre as consequências de um consumo maior do que isso, e também pelo uso crônico. O uso crônico está mais ligado a doenças crônicas do tipo cirrose, até indicação de transplante de fígado. Mas o uso agudo de álcool ele pode trazer outras consequências. E quais são esses danos? O dano agudo do álcool está ligado à agressão direta química sobre o sistema digestivo, especialmente estômago, pâncreas, fígado e também efeitos sobre o sistema nervoso central, sobre o cérebro, e o uso crônico pode trazer algum efeito sobre o coração também. Então é pior quando a pessoa exagera de uma vez só? Por exemplo, nas festas de fim de ano? Nessa questão das festas de fim de ano, tem dois aspectos. Um é que o consumo agudo de álcool, ele, além de trazer esse efeito inflamatório para todo o sistema digestivo, ele altera o sistema nervoso central de uma forma importante. Isso faz com que a pessoa tenha os efeitos da ressaca no dia seguinte, dor de cabeça, mal-estar, aquele que o pessoal fala, o gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Mas tem efeitos que podem ser importantes por causa da quantidade de álcool no sangue, né? Que impede a pessoa de ter os reflexos em ordem, a pessoa pode ficar torporosa, cambaleante, além do que ela pode falar de coisas inadequadas e se arrepender no dia seguinte. Mas tem a questão também da alteração de dirigir depois de beber. Ela pode causar malefícios não só para ela, como para as outras pessoas também. Como é que você prepara o organismo para receber tudo isso? Dá para preparar o organismo ou não? É aquela história, dica para beber é uma coisa complicada da gente falar. Não, né? Preparar o organismo. Assim, como é que a gente pode tentar lesar menos o organismo ou ter um menor efeito da ressaca no dia seguinte? Uma das coisas é estar bem hidratado. Então, hidratado antes, durante e depois do consumo de álcool. Algumas vezes a pessoa acha que, como está indo bastante no banheiro quando bebe, está bem hidratado. E isso não é verdade, isso é o contrário. É um dos efeitos. É um dos efeitos do próprio álcool. O álcool desidrata. Então, beber alguma coisa do tipo água de coco, chá ou outros líquidos não alcoólicos durante o consumo de álcool é muito importante. Outra coisa é estar alimentado antes de começar a beber. Então, não precisa ser uma alimentação muito pesada, mas ter alguma coisa já forrando o estômago, quando você está com o estômago vazio é pior, então. Isso, o estômago vazio é pior, porque o álcool ele é um químico que agride diretamente a mucosa do estômago. Então, a irritação causada pelo álcool, qualquer tipo de bebida, ela é muito grande. Por isso, às vezes, a gente recomenda que o pessoal coma alguma coisa e dentre esse alimento, antes de beber, incluir alguma coisa com um pouco de gordura também. A gordura ela faz como se fosse uma camadinha protetora e ajuda a absorver o álcool de forma mais lenta. Então ele vai subir menos rápido. Tá, e a mistura de bebidas é pior? Sim, quando você a mistura de bebidas tipos? é pior. Na verdade, isso faz com que a gente beba coisas com concentrações diferentes de álcool. Então, cada bebida tem a sua quantidade habitual de álcool, é um percentual em peso. Então, as bebidas mais fortes, destilados, elas têm, vamos dizer, cerca de 40% de álcool, como é uísque, vodka, cachaça. A outra coisa é licor. Licor chega a 50% de álcool, né? Parece uma bebida tão inócua, tal, mas tem muito álcool o licor. Cerveja tem alguma coisa ao redor de 10%, vinho chega até 12% a 15%. Então, com isso a gente consegue calcular as gramas de álcool que a pessoa bebe. Misturar essas bebidas aumenta a necessidade de metabolização
tanto da bebida quanto do componente não alcoólico, e isso acaba sobrecarregando também o fígado. Tomar um cálice de azeite antes de começar a beber evita a ressaca, além disso? Então, não evita, é o que eu falei, ele vai fazer com que o álcool seja absorvido de forma um pouco mais lenta. Uhum. E quais dicas que você dá para o dia seguinte? O que a pessoa deve fazer se ela exagerou na bebida? Então, se Pra a minimizar um pouco, se né, a pessoa os efeitos. já fez aquela parte do preparo anterior, ela vai ter menos chance de ter as complicações após. Mas de qualquer forma, se não deu para fazer ou não seguiu, no dia seguinte, o principal é que algumas pessoas falam, nada melhor para curar uma ressaca do que começar uma outra sessão de bebida. Isso é a pior coisa, né? Então, jamais bebida alcoólica no dia seguinte, especialmente quando a pessoa está no processo de ressaca. Volta a questão da hidratação, bastante hidratação e comida leve, essas coisas. Eu poderia falar que não, poderia fazer um suco verde com talo de couve, gengibre, não sei o que, mas assim, não é uma coisa que combina muito o comportamento de quem bebe muito, no dia seguinte tomar um suco de couve com gengibre. Certeza. Mas seria uma coisa interessante de se fazer. Basicamente, suco de fruta, alimentos frescos, coisas que não forcem muito o sistema digestivo a trabalhar. Então, coisas pesadas no dia seguinte também devem ser evitadas. Doutor, muito obrigada pela entrevista, um bom Natal, bom Para fim de vocês ano. também. Obrigada. Muito obrigado.